Graça e paz, igreja. Boa noite, tudo bem com vocês? Que beleza. Vamos para a palavra? Lá em Lucas 17, do 11 ao 19. Você que pode abrir, vou esperar um tempinho. Lucas 17, versículo 11 ao 19. É uma passagem já bem conhecida. Amém. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galileia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto este estrangeiro. E disse ao homem: levante-se e vá. A sua fé o curou. Amém, igreja. Essa é uma passagem já bem conhecida, né? O Senhor falou comigo e eu já me vi entre esses 9, né? Na questão de agradecer a Deus, não agradecer a Deus, no caso, né? Às vezes a gente recebe ali uma bênção, né? E a gente pega, né, essa bênção e vai. E às vezes o coração não está tão, né, preparado e esquece de agradecer a Deus. E eu fiquei pensando, né, a alegria desse homem, e ainda mais ele era samaritano, né? Era estrangeiro ali, né? E ele pegou e voltou e clamou, agradecendo a Deus, louvando, né? E ficou de joelhos aos pés de Jesus, né? E eu creio que ali ele recebeu algo a mais. Ali ele teve, como que eu posso dizer, algo com o Senhor, assim, né? Uma intimidade com o Senhor, né? Então, assim, se agradecer, essa reverência, né? Saber que por Deus, né? Aconteceu aquela bênção, aquela cura, né? E ele teve essa intimidade com o Senhor, né? Então, assim, eu quero ter mais essa intimidade, quero ter mais esse sentimento, e eu creio que todos nós também queremos, né? Então, assim, essa noite eu gostaria, assim, realmente, né, de agradecer, orar, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Reconhecer, né? E agradecendo e querendo também essa intimidade com Ele. E creio que você também, que não sei como foi o seu dia, o mês, o ano, mas assim, que a gente, de todo o nosso coração, a gente também possa estar agradecendo, né? Por tudo que Ele tem feito, pequenos detalhes, né? Então a gente, assim, a gente tem que ver Deus em tudo. Então, muitas vezes a gente passa o dia, né? Acontece alguma coisa, não, né? Mas não, Deus estava ali, Deus fez, Deus ajudou. Então que a gente possa ter esse sentimento no nosso dia a dia, né? Agradecer por esse ano. Se você não agradeceu hoje, agora é o momento, né? Então a gente tem essa oportunidade de agradecer. Então você que pode, né? Se ajoelhar ou ficar sentado da forma que você deseja, mas vamos orar a Deus. Vamos dar o nosso melhor para Ele. Amém? Senhor Deus, nosso Pai. Pai, primeira palavra, Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Deus. O Senhor tem cuidado, Pai, nos pequenos detalhes, Pai. Muitas vezes não vemos, Pai, mas o Senhor tem cuidado, Pai. Pai, desde tudo, Pai, alimento, vestes, Pai. Tem nos livrado do mal, Senhor Deus. Meu muito obrigado, Pai. Muito obrigado que a gente possa enxergar, Pai, o teu amor, Pai, o teu cuidado nas nossas vidas, Pai. Que a gente possa agradecer mais, Pai. Que a gente possa orar mais, Pai. Pai, muito obrigado, Pai. Eu te agradeço por cada vida aqui, Pai. Por cada irmão. Que o Senhor possa estar guardando cada família, Pai. Filho, pai, mãe, esposa, marido.
Guarda a nossa casa, Deus. Guarda a nossa cidade. Guarda essa igreja, Pai. Muito obrigado, Pai, porque esse ano, Pai, foi um ano de bênção, Pai. O Senhor esteve conosco, Pai. Não deixou faltar nada, Pai. Não deixou faltar alimento, Pai. Para que o Senhor também possa, Pai, abençoar, Pai, outras famílias, Pai, aqueles que precisam também, Pai. A gente precisa ter, Pai, piedade, Pai, dessas pessoas, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Só temos graças a Te dar, Pai. E que a gente possa, Pai, ter intimidade com o Senhor, Pai, a todo momento, Pai. Eu só te agradeço, Pai. Eu só te agradeço por tudo, Pai. Um dia, Pai, para te agradecer, Deus. Seja conosco, Pai. Eu te louvo, Pai. Eu te honro, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Paz seja convosco, amados Altíssimo. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Mais um domingo. E quantas bênçãos esse ano, hein? Passou o ano voando, passou? Piscou. Já estamos aí no final do ano. Próximo ano temos muitos também objetivos para abençoar a vida da igreja, para abençoar a vida de vocês. Então, louvado, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Está escrito, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Nós ministramos no domingo passado que um dos segredos para ter vitória na nossa vida, o que é? Gratidão. Justamente que o Rodrigo ministrou aqui, né? Um voltou para agradecer a Deus. Gratidão por aquilo que Deus tem feito. Lembra da batalha? A batalha que era difícil de ser conquistada. Aí começaram a louvar o Senhor. Deem graça ao Senhor, porque Ele é bom. Sua misericórdia dura para sempre, né? Conforme eles iam louvando, os inimigos foram dispersos, foram ali, né, perdendo aquela batalha, o povo de Deus foi ganhando a batalha, a vitória foi total e completa. Ficaram 3 dias, o quê? Só pegando as bênçãos. 3 dias só pegando as bênçãos. Você tem aí ação de graça para o Senhor ou não? O que Deus fez para você nesse ano? Deus tem feito coisa em você aí ou não? Amém? Eu estou sentindo que lá no fundo tem alguém que tem a bênção para contar. Estou sentindo uma vibração aqui. Tudo bem com você, Fer? Rapaz, Conta uma bênção para nós. eu lembro que uma vez o pastor estava pregando e falou que Deus ia dar datas específicas para oportunidades. E quando isso acontecesse, era para pegar. E o pastor falou dia 7, mais algumas outras datas que eu não me lembro. E exatamente no dia 7, chegou uma pessoa para mim e falou assim, vou te fazer R$1.000 no Pix, mas depois eu explico para quê. Aí eu falei assim, não vou aceitar porque eu conheço a pessoa, vai querer alguma coisa em troca depois. Daí eu lembrei da mensagem. Eu falei, não vou aceitar. Aí, Alguém fez um Pix para você de R$1.000? Quem quer essa bênção aí? Aí depois a pessoa falou, depois eu te explico o que é para você fazer. Daí mais tarde a pessoa mandou mensagem, dá entrada na carteira. Dá entrada Carteira de trabalho? de motorista. Amém. O que mais? Aí eu fiquei pensando, por que essa pessoa ia fazer isso? Depois a pessoa falou para mim, não, eu queria vender uma moto e não vendi de jeito nenhum. E eu prometi para Deus que se eu vendesse eu ia te dar R$1.000 para você entrar na carteira. Aí eu lembrei também da mensagem na hora. Aí eu passei, tudo eu tava passando de primeira. Daí chegou lá no Detran, eu reprovei 1, 2, 3. Eu falei, oh Deus, não vai dar certo. Já tá fechando o ano, em janeiro tem que começar tudo de novo. Aí eu fazia tudo certo treinando na rua e ali eu ficava muito nervosa. Aí agora, graças a Deus, Deus me abençoou, eu passei. Amém. Cadê a carteira aí? Mostra a carteira para nós. Oh, glória a Deus, hein? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Aleluia! Glória a Deus! Quem precisar de carona aí, Deus manda um carro para ela, Senhor. Agora está preparado para mandar um carro, Senhor. Carona, aleluia, glória a Deus, hein? Temos carteira de motorista. Eu lembro que ela fez um voto para o Senhor. Falou, Senhor, que quando eu ganhar um carro, eu vou abençoar uma pessoa da igreja para dar carona, né? É mistério. Quando ela ganhar o carro, a gente consagrar o carro dela, né? Ela vai trazer a pessoa, ele vai para cá. Você vai que bênção de Deus. Amém? Estou sentindo uma vibração aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Ô, irmão, só vitória? Só vitória. Me conta a bênção.
Então, eu tenho um time de veterano faz 17 anos. 17 anos. Aí sempre era segundo, terceiro, quarto. Segundo, terceiro, quarto. Na categoria 50, vice-campeão. Categoria 55, vice-campeão. E ontem, na categoria 60, fui campeão. Glória a Deus! Campeão! Você sentou, aleluia! Glória a Deus, campeão! Né? Glória a Deus aí, né? 17 anos aí de uma batalha, né? Futebol. E é gostoso o sabor da vitória, né? É gostoso, é maravilhoso estar com os amigos, né? Bênção de Deus, amém. Sentindo também uma vibração aqui no fundo, aleluia, aleluia, aleluia. Tem bênção para contar, irmão? Tenho. Ontem me batizei nas águas, né? Isso aí é uma bênção de Deus. Glória a Deus. Respostas de oração, né? Deus ali, né? Vairton, né? Com temor, sempre com temor no coração. Ele falou, pastor, eu quero me batizar. E ontem desceu as águas. E dava um frio um dia antes, não estava? Aí, ciclone, furacão e tudo, né? E graças a Deus, estava água quentinha ontem, né? Água morna, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Então a gente foi batizado, descer as águas. Mais alguém tem bênção para contar aí? Mais alguém tem bênção para contar? Ah, tô sentindo uma vibração, aleluia. Sentindo um calor aqui. Acho que é aqui, ó. Onde, Senhor? Aqui, ó. Uma bênção para contar. Vamos lá, Israel. Assim como também a Fernanda, eu consegui tirar a carteira de motorista. Passei de primeira, deu tudo certo. Achei que ia reprovar, mas deu certinho. Amém. Glória a Deus. Amém. Amados, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Quantas coisas gostosas, né? Quantas bênçãos. E ano que vem, domingo que vem, eu vou dar a palavra final. E depois vai ter as festividades, né? Os vão viajar, usufruir. E ano que vem, Deus tem grandes bênçãos para vocês também. Mais bênçãos, muitas bênçãos. Na saúde, na vida emocional, sabe? Deus tem muitas bênçãos. E o pastor, semana que vem, vai ensinar vocês um pouquinho a hackear o universo. O que é hackear o universo? Vai ser a mensagem de semana que vem, porque o tema deste ano foi mente renovada. Amados, quantas batalhas na mente esse ano? Quantas lutas da mente? É opressão, depressão, ansiedade, é muita coisa, porque o inimigo não quer que você fique feliz e acaba influenciando a sua saúde. E o Senhor tem falado com a gente, o tema do ano que vem é o ano do Deus Emanuel, que é Deus, o Pai, né, conosco, por meio do Filho, porque vai ser o ano da visitação. Então o Senhor quer visitar a tua vida, quer visitar a tua casa, e quando Ele visita, Ele traz cura, traz bênção, traz novidades. Então o ano que vem a gente vai ter uma série, né, de encontros maravilhosos ao lado da churrasqueira, louvado seja o nome do Senhor. Está edícula, está quase terminando a edícula, aleluia! Mas existem princípios, coisas que você pode fazer pela palavra de Deus, onde você vai acelerar a tua bênção. Vai acelerar. Uma das coisas que, eu vou até falar um resuminho logo nas contas das redes sociais da igreja, uma coisa que impede a gente de ser abençoado, se quer. Uma coisa simples que impede a gente de ser abençoado. Organização. Sabia disso? Às vezes nossa casa está tão bagunçada, minha vida está tão bagunçada, que Deus impede da bênção chegar. Exemplo disso, multiplicação dos pães e dos peixes, né? Os 5 pães e 2 peixes. O que o Senhor mandou fazer antes do milagre acontecer? Se organizem em grupos. Às vezes nós não estamos organizados para receber a bênção. Eu creio que Deus tinha um carro para dar para a Fernanda. O anjo falou, vou dar um carro para a Fernanda. Opa, peraí. Ah, ela não tem carteira ainda. Agora ela tem. E o anjo vai chegar agora eu vou dar um carro para a Fernanda. Então tem coisas que na nossa vida não acontece por falta de organização. Pastor Valdir falou que dá um helicóptero. Tem que tirar brevê.
Amém, amados? Uma coisa simples. Então, ano que vem, a gente vai ter uma série de encontros para que você seja muito abençoado na tua vida, família, em todas as áreas da sua vida. Amém? Pai querido, Pai amado, graças te damos por mais, Pai Santo, um culto na tua presença. Pai, podemos te dar ações de graças, grandes coisas que o Senhor tem feito no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Abra nosso coração, nossa mente, Pai. Envia os teus anjos para guardar cada filho e filha aqui. Pai, queremos compreender a tua palavra. Queremos compreender as sagradas escrituras. Pai, queremos, Pai, que a semente caia em boa terra, Pai. Queremos entender, compreender, Pai Santo. Tira todo o espírito, Pai Santo, que faz nossa mente ficar vagando em outros lugares, Pai. Queremos estar com a mente cativa a tua palavra, Pai, para que a palavra traga para nós, Pai Santo, fruto. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém e amém. Boa noite, igreja, graça e paz seja com todos, amém? Vou compartilhar uma palavra, eu preciso da sua atenção. Atenção, para a gente compreender, sabe aquela linha de raciocínio? Eu preciso da sua atenção nessa noite, convido você que trouxe a sua Bíblia ou no aplicativo, no celular, abra no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, a partir do 19. Vou ler aqui. Vou ler na Almeida, revista e atualizada, a versão, depois na linguagem de hoje também, Hebreus 10, a partir do verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Amém? Vou ler na linguagem de hoje. Por isso, irmãos, 19, 20 e 21. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Amém? Eu posso entrar na presença de Deus por quê? Por que eu posso entrar na presença de Deus? Você acabou de ler aí no versículo 19. Por quê? Eu posso entrar com ousadia, mas por quê? Por causa do sangue de Jesus. Não é porque eu mereço, não é porque eu sou bom, nada disso. Por causa do sangue, diga isso. É por causa do sangue. Diga isso. É por causa do sangue. E esse 19 está falando que eu posso entrar aonde? Aonde? No Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Eu posso entrar. E o 20 daí vai dizer pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu. Nesse lugar tinha um véu. Quando a gente faz um estudo como que era no Antigo Testamento esse lugar, o Santo dos Santos, qualquer um podia entrar? Era um lugar que só um sumo sacerdote, uma vez por ano, Alex, uma vez, ele podia entrar. E ele se consagrava. Ele nem dormia, porque ele pensava que se ele dormisse, se ele tivesse algum sonho impuro, já era. Esse lugar. E tinha um véu grosso. E quando Jesus morreu na cruz, a palavra diz
que assim que ele deu a sua vida, está consumado, e ele expirou, seu espírito foi para Deus, as coisas aconteceram, diz que esse véu se rasgou de cima a baixo. Então aqui está falando isso. Irmão, você tem acesso a essa presença de Deus pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, e ele é o nosso grande sumo sacerdote. Esse lugar, esse santíssimo lugar, o Santo dos Santos, o que tinha lá? Vamos ver se você sabe. Tinha a Arca da Aliança. E o que tinha dentro da Arca da Aliança? Alguém desse lado, o que tinha? As tábuas da lei, aquela vara, o bordão de Arão, e tinha uma outra coisa também. Tinha um pote com maná. Eram essas coisas que eram guardadas dentro dessa Arca da Aliança, que era de madeira revestida de ouro, e não preparei aquela imagem. Mas isso tinha dentro. E esse texto em Hebreus está falando que pelo sangue de Jesus, eu posso hoje entrar nesse lugar. Não está falando, isso aqui não está no Antigo Testamento, você percebeu? Que está falando de algo hoje, e como eu posso hoje entrar nesse lugar? Você fala, pastor, eu estou aqui na igreja, eu não estou vendo nenhuma Arca da Aliança. Cadê? Não estou enxergando aquelas pedras, as tábuas da lei. Cadê a vara de Arão, o bordão? Onde é que está o pote de maná? Mas qual que é a nova aliança que o pastor Rodrigo e eu fomos ministrando o ano inteiro no fogo do altar? E a nova aliança é essa, está em Hebreus 8. E a nova aliança é esta. Imprimirei na mente e no coração de vocês as minhas leis. Onde que se faz hoje uma aliança com Deus, Davi? Não é no nosso coração que a gente faz esse compromisso? Que a gente aceita Jesus como Senhor, como Salvador? Não é? Então, eu quero dizer para você, hoje nós vamos falar sobre algo que você precisa ter essa consciência. Você precisa ter acesso a esse lugar. Você precisa entender que um caminho foi aberto para você acessar esse lugar. E esse lugar é um lugar de aliança, e nesse lugar tem palavra. As tábuas da lei simbolizavam toda a maneira como Deus quer que eu e você vivamos. Não é isso? Amém? Amém. O que era a lei? Se eu pegar os 10 mandamentos, eu sou o Senhor teu Deus, não terá outros deuses. O que mais dos 10 mandamentos? Amar o próximo como a ti mesmo, amar o Senhor teu Deus, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não terás outros deuses. É algo que é para com ele e para com o próximo, uma maneira de nós vivermos. E se você pega a palavra, eu só estou querendo dar aquela geral para você entender sobre o que nós vamos falar hoje. Se você pega a palavra, por exemplo, Deuteronômio 28. Esses dias eu estava visitando uma família e essa pessoa estava em crise de fé. Estava passando por situações na sua vida e ela falava assim, cadê as bênçãos? Onde estão as bênçãos? Porque eu leio aqui, Deuteronômio 28, e fala das bênçãos, e cadê as bênçãos na minha vida? Aí o esposo falou assim para mim, Deus é mentiroso. Deus é mentiroso. Deus é mentiroso? Porque eu
eu ouvi tal e tal palavra que Deus vai fazer tal coisa na minha vida e não está acontecendo. Eu falei, irmão, Deus não é mentiroso. Se alguém te falou algo que não aconteceu, não foi Deus que falou, porque o que Ele fala, Ele cumpre. Aí, eu falei, sim, tem das bênçãos se a gente pratica, se a gente dá. Se atentamente deres ouvido ao Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer tudo quanto tenho escrito, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Às vezes a gente só quer essa parte. Aí esquece que o 28 é um capítulo inteiro que vai dizer, se você não der ouvidos ao Senhor teu Deus, não tiver o cuidado de fazer tudo quanto Ele tem dito, virão sobre ti e te alcançarão essas maldições. A gente fica até em silêncio, né? Porque é sério. Então, quando eu vejo isso, que pelo sangue de Jesus, eu posso entrar nesse lugar. Hoje, no Santo dos Santos, que é esse lugar da presença, que no Antigo Testamento tinha essa caixa, uma arca, uma caixa, um caixote, tinha dentro a lei, tinha dentro a vara de Arão e tinha dentro o maná. O que é isso para mim hoje, esse lugar que eu e você podemos? Entrei. Pelo sangue de Jesus, Ele abriu um caminho para eu entrar. Que lugar é esse, irmão? Essa palavra que estava naquela arca, hoje tem que estar na tua mente e no teu coração. Você ama a palavra de Deus, amém? Tem gente que não ama a palavra de Deus, porque não lê, não medita, não vê que isso é bênção para a sua vida. Aprender e dizer, nossa, eu preciso ajustar a minha vida aqui. Isso é bênção. O que é a vara de Arão? O que simboliza? Que tinha naquela arca? Tem a ver com como ele foi escolhido. Deus mostrou que Deus estava chamando ele, só que tem a ver também, Deus usou muito essa mesma vara para operar muitos milagres. Deus falava, toque nessas águas. E as águas se tornaram em sangue. Toque esse bastão no chão, no pó. Quando ele tocou no pó, aquele pó virou, quem lembra? Piolhos. Com esse mesmo bastão você vai ferir a rocha e dela sairá água. Então eu vejo, nós precisamos entrar nesse lugar onde nós temos esse ambiente da palavra, a palavra de Deus tem que estar na minha mente e no meu coração. Eu preciso entender que esse lugar que Deus me faz acessar, eu posso viver o poder de Deus, o sobrenatural de Deus. E o maná, Deus mandou, no tempo que Deus mandava o maná, Deus deu uma ordem, isso está em Êxodo, se eu não me engano, capítulo 16. Você vai guardar num pote. Fala Homer, na linguagem de hoje, fala um pote de 2 litros. Você vai guardar. Por quê? Para que as futuras gerações se lembrem que eu sustentei o meu povo no deserto. E eu pergunto, será que nossa vida hoje, por tudo que Jesus fez naquela cruz, o sangue dele, nós estamos vivendo essa vida, que a palavra de Deus está na nossa mente e no nosso coração, nós estamos vivendo o sobrenatural, porque não é natural você bater. Cadê o pastor Rodrigo? Onde está, pastor? Aqui. É natural você bater isso aqui num pó da terra e surgir um monte de piolho? Gente, tem muito mais para nós viver em Deus. Amém, igreja? Diga, tem muito mais para eu viver em Deus. No poder, no sobrenatural. Só que a palavra de Deus, não se esqueça, isso de viver o poder e o sobrenatural não está separado da palavra, está ligado à palavra. A palavra tem que estar na tua mente, tem que estar no teu coração.
Aleluia. Só isso eu podia ir embora já. Pelo sangue de Jesus, ele abriu um novo e vivo caminho. Então, esse lugar que tem palavra, que tem poder de Deus e que tem provisão sobrenatural. Você precisa entender isso. Quando você está passando por algum problema na tua casa, na tua família, você tem que entender que você faz parte de um reino, e esse reino de Deus, há poder na sua palavra, e ele age, ele continua fazendo coisas extraordinárias. Ele continua fazendo, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nós temos que mexer mais a nossa fé. Aleluia, Jesus. E continuando o versículo, nós lemos o 19, 20 e 21. Aí o 22 de Hebreus 10, versículo 22. Aí falou tudo isso de Jesus, amém? Do sangue dele, que é por causa dele, ele nos abriu esse caminho para a gente acessar esse lugar que tem palavra, tem poder de Deus, tem provisão. Aí fala o versículo 22. Aproximemo-nos. Eu vou ler na linguagem, na Almeida, na linguagem de hoje, em todas as versões que eu tiver aqui. Aproximemo-nos com sincero coração. Diga isso. Sincero coração. Em plena certeza de fé. E fala, e em plena certeza de fé. Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Vou ler agora na tradução da linguagem de hoje. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. E tenho aqui na King James também. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Agora eu pergunto para você. Quase que são duas coisas, mas pode ser uma coisa versus outra coisa. O que eu pedi para vocês repetir? Um coração sincero. Mas daí, pastor Valdir, está o senhor aqui. Será que às vezes, se eu chegar com o meu coração sincero, só com o meu coração sincero, será que às vezes o nosso coração sincero, a gente está tendo fé? Às vezes a gente vai chegar para Deus entendendo que a gente pode adentrar esse lugar da presença de Deus. Eu quero viver algo sobrenatural, eu quero viver um milagre, eu quero viver algo poderoso em Deus, porque eu tenho acesso a isso pelo sangue de Jesus. Mas às vezes, se eu chegar só com o meu coração sincero, eu vou dizer, estou com medo. Estou com medo, Senhor, disso que eu vou ter que enfrentar. Olha aqui esse diagnóstico que eu recebi. Talvez se eu chegar só com o meu coração sincero, eu vou dizer, não estou aguentando mais, eu quero desistir. É demais para mim. Está entendendo? Às vezes a gente chega em Deus com o nosso coração sincero. E às vezes o nosso coração sincero tem dores, tem fragilidades, tem incertezas. Você não sabe como vai ser, como que vai ficar. Pastora, você não tem noção como é que está minha família. Eu não sei o que vai ser. Só que aqui está falando que você deve chegar nesse lugar que nós vimos que pelo sangue de Jesus você tem acesso. Se é para chegar com o coração sincero, mas em plena certeza de fé. Como que eu posso unir isso? Chegar com meu coração sincero, mas lembrar, eu preciso chegar em plena certeza de fé.
Que lembra, eu estou falando de um lugar que você pode entrar pelo novo e vivo caminho. Esse lugar que Jesus abriu com o seu sangue, esse lugar da presença de Deus. Esse lugar da manifestação da presença. Eu posso me achegar nesse lugar, só que às vezes a igreja está falhando porque está chegando só com o coração sincero. Fala, eu preciso chegar com meu coração sincero, mas também com plena certeza de fé. Alguém está entendendo aqui hoje? E fala, tendo o coração purificado. Às vezes a gente chega diante de Deus com nossas culpas, coisas que nós fizemos, esquecendo do que Ele já fez por nós. Deus continua perdoando pecados. E glória a Deus por isso. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus ter renovado essa manhã de novo. Ah, se não fosse todo dia isso. Porque a palavra de Deus diz que é a cada manhã as misericórdias se renovam. E o Rodrigo falou aqui de gratidão, a gente tem que ter gratidão até pela misericórdia. Ah, se não tivesse a misericórdia, estaríamos perdidos. Perdidos. Então, quando você chegar e o diabo quiser te acusar, o que fala aqui? Você tem que ter purificado a tua consciência, a tua mente. Se derrame na presença do Senhor, peça perdão pelos seus pecados. E diz, e o corpo lavado com água pura. Às vezes tem que ir tomar um banho, às vezes não é só a cabeça, às vezes é o corpo inteiro. Deus me lava, me purifica, mas eu sei o preço que o Senhor pagou e eu quero entrar nesse lugar para viver o teu sobrenatural. Onde antigamente tinha a tábua da lei, a vara de Arão e o maná. E hoje essa palavra está na minha mente, no meu coração. Eu posso viver o poder de Deus, a provisão, o sobrenatural de Deus. Só que você precisa chegar com o teu coração sincero. E eu digo que eu, muitas vezes, se eu não estou louca, é porque eu cheguei com o meu coração sincero para Deus muitas vezes e muitas vezes. Porque eu não posso esconder nada que eu sinto para Ele. Só que eu aprendi isso. Eu chego com o meu coração sincero, mas ao mesmo tempo eu falo, eu preciso ter fé. Então, eu chego com as minhas dores, mas eu falo, ah, Senhor, o Senhor está comigo. Ah, Jesus, vem ao meu encontro mais uma vez e me coloca de pé, Senhor. Chegue com o teu coração sincero, mas junte isso, plena certeza de fé. Você precisa, que eu vou falar isso hoje, que eu dei uma pincelada aqui, confissão de fé. A tua fé precisa ser confessada. Aleluia. E chegar em plena convicção de fé, coração lavado, limpo, por que isso é importante? Porque eu vou falar depois de nós confessarmos a nossa fé, que há poder quando a gente confessa a nossa fé. Só que eu não posso me esquecer, só que assim, eu não vou abrir o texto porque não é o foco. Mas você precisa saber, em 1 Samuel 4, tem um povo que vivia de qualquer jeito. Pecados, desvios de conduta, sacerdotes do Senhor vivendo de maneira desregrada. E veio os inimigos e eles manda buscar a arca. E às vezes você é assim, tem uma palavra para mim, pastor, pastora? A gente quer ter a arca, a gente quer ter a palavra, a gente quer ter o poder, a gente quer ter o sobrenatural. Mas às vezes a gente quer, manda buscar, traz para mim, pastor. Traz para mim, faz uma oração forte aí na minha vida, pastor, para tudo mudar. Aí esse povo mandou trazer a arca. No que chegou a arca no acampamento, mas fizeram tamanha festa que o inimigo ouviu e ficou com tanto medo de tamanha festa que o povo de Deus fez, porque
A arca estava ali no meio deles, que era a palavra, o sobrenatural, a provisão. Eles falaram, é certo que a gente vai vencer essa guerra. Eles foram para a guerra contra os filisteus. Está 1 Samuel 4. Perderão. A arca foi tomada. Aí aquela expressão, Icabode. Foi-se a glória de Deus. Foi ali que Eli, né, morreu, caiu para trás, quebrou o pescoço e só tragédia. Porque eu aprendo que a gente viver o sobrenatural na palavra não é um amuleto. Não é um amuleto. Não é você ir na sua casa e você deixar aberto. Às vezes a gente vai em alguma casa, né? Tá lá a Bíblia empoeirado, mas tá lá aberto. Salmo 91. Você tem que lembrar que você tem esse acesso porque você tem uma aliança com Deus. Não é um amuleto. Não é um abracadabra. Agora eu abro o Salmo 91, leio aqui e acontece. Não. Isso está ligado, tem que estar na tua mente, tem que estar no teu coração. Você tem que ter compromisso com Deus. Então eu vejo que não é a qualquer custo. Por isso que fala, você vai entrar nesse lugar em plena certeza de fé, com o teu coração sincero, mas você tem que se purificar da sua má consciência. Amém. E versículo 23 de Hebreus 10. Vou ler também nas 3 versões aqui. Guardemos firme o quê? A confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Na tradução da linguagem de hoje, você tem, Simone? Lê para nós. Amém. Edemar tem da King James? Pode ler. Aleluia. Tem uma palavrinha ali que chama a atenção, na linguagem de fala professamos. Na outra linguagem fala confissão. O que é isso? Como é que eu confesso minha fé? Aleluia. Aleluia. Quero que você abra já Romanos 10. Abre em Romanos 10. Romanos 10, 10. Abre aí para você pegar o fio da meada para você, esse raciocínio. Pensa, tenho que guardar firme a confissão da minha fé. Você tem uma fé. Tem algo que você crê. Você precisa confessar isso. Quem pode ler bem alto Romanos 10, 10? Não sei se o pastor Rodrigo quer facilitar o microfone, pastor Rodrigo. Levanta a mão quem quer ler Romanos 10, 10. Davi, vai lá o Davi, Davi. Vai lá, Davi. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Oh, glória a Deus. Quem queria ler aqui também? Pode ler. Pode ler, dona Neuza. 10. Romanos 10, 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Oh, Jesus, fala, Deus. Você crê no seu coração? Crê? O que você crê? A gente crê em muitas coisas, que Jesus é nosso Senhor, nosso Salvador. A gente crê, não crê no cuidado de Deus? Eu creio. Eu creio que Deus cuida, eu creio que Deus guarda, eu creio que Ele livra, eu creio que Ele me ajuda nas minhas batalhas, eu creio. Agora, o que está falando esse texto? No coração se crê. E o que tem que fazer com a boca? E com a boca se faz confissão. Diga assim comigo. A boca precisa confessar aquilo que o meu coração crê. É isso que você entende aí ou não?
Estou equivocado ou não? Quem pode ler o 8, versículo 8? Levanta a mão. 10:8. Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração, ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Aleluia. O que Moisés diz é isso. A mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios, no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Você tem aí uma mensagem de fé, não tem? Tem algo que você acredita. Só que às vezes isso está apenas no nosso coração. E o que eu estou aprendendo aqui? Tem que estar também na minha boca. Eu preciso aprender, eu preciso criar o hábito. Nós, como cristãos, precisamos criar o hábito. Confessar a nossa fé. Às vezes a gente tem nossa fé bem bonitinha, está bem bonitinho no coração. Aqui dentro, aqui dentro. Eu preciso aprender a confessar minha fé. Como? No teu momento com Deus, no teu momento de oração, você vai fazer teus pedidos a Deus, você vai fazer tuas orações, você vai talvez chegar com o teu coração sincero, mas lembra que você precisa professar a tua fé. Como assim, pastora? Me dá um exemplo que eu não estou entendendo. Vamos dar um exemplo. Vamos falar de provisão. Tenho bastante experiência de provisão. Eu chego para Deus, vou fazer minha oração, chego com meu coração sincero, posso falar para o Senhor o que eu preciso. Não é pecado você falar o que te falta. Amém? Não é pecado. Falar do que eu tenho falta, do que eu preciso, talvez eu precise amanhã, ou amanhã é dia, hein, pastor Rodrigo? Ou sempre dia 15, gente, sempre dia 15. Boletos, cartões de crédito. Não é pecado eu falar para o Senhor. Na verdade, Ele quer o nosso coração sincero. Só que estou lá eu falando, Senhor, tem essa conta. Senhor, tem esse boleto. Senhor, tem. Aí eu lembro que eu tenho que chegar com o coração sincero, mas em plena fé, convicção de fé. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que provê. Obrigado porque o pão de cada dia o Senhor nos dá hoje. Está entendendo que ao mesmo tempo eu estou botando meus pedidos, mas eu estou lembrando de promessas do Senhor. Não foi Ele que ensinou a oração do Pai Nosso? Não são as próprias palavras de Jesus? Os discípulos estavam querendo que Jesus os ensinasse a orar, e ele fala, e vós orareis assim. Pai nosso que estás no céu, o pão de cada dia o Senhor nos dá. Uma afirmação, é uma promessa. Então, eu posso colocar meus pedidos, mas aquilo que você conhece da palavra, que enche o teu coração de fé. Eu creio no cuidado de Deus. Ah, Deus, eu vou lançar sobre o Senhor toda a minha ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de mim. Quando vê, eu estou colocando minha necessidade, mas junto com a minha necessidade, colou confissão de fé. Creio na provisão, creio no cuidado. Quinta-feira, a gente falou alguns versículos aqui que eu ministrei mais sobre confissão de fé. E a gente deu exemplo de versículos da palavra, de cada tema, paz, cura, provisão, e a gente foi falando esses textos. Então, é como se esses textos da palavra são promessas de Deus. E quando eu professo isso, quando eu confesso essa palavra, eu estou confessando a própria palavra de Deus. E há uma promessa em Isaías que ele fala, a minha palavra não volta para mim vazia. Quando você, junto com a tua oração, com a tua necessidade, você coloca teus pedidos a Deus, mas cola junto, eu preciso confessar minha fé. Eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que o Senhor cuida de mim. Eu creio que o Senhor é o meu pastor e que nada vai me faltar. Quando vê, gente,
Coisas acontecem porque o Senhor diz: a minha palavra não volta vazia, mas antes cumpre o que me apraz. Quando você lança através da tua boca, você crê no coração, confessou com a tua boca, Deus vai mover céus e terra para fazer chegar até você. Provisão, cura. Amém? Diga assim comigo: eu preciso criar o hábito de confessar a minha fé. Não precisam abrir. Vocês lembram que o pastor Rodrigo, há poucos domingos atrás, ministrou sobre falar com o problema, com a montanha? Lembram? Amém? Isso está em Marcos 11. Mas eu digo assim, ó, a gente ouve aquele ditado, né? A fé move montanhas. Eu reformulei isso, Davi. Não é só a fé. A fé confessada move montanhas. Porque o Senhor falou: se você crê no seu coração e você disser, você crê que se fará o que se diz, o monte vai se jogar no mar. Então, quer dizer, não é só fé, é uma fé confessada. Eu preciso falar, eu preciso confessar o que eu creio. Então, não é a fé que move montanhas, é a fé confessada, essa confissão de fé que pode mover montanhas. E quando você confessa a tua fé, né? Podíamos entrar aqui, uma vez eu ministrei, pastor Valdir, sobre orando a palavra, versículos, né? Pastor Valdir, nas suas, às vezes, orações, ele costuma trazer versículos, né, pastor? Porque diz assim: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Isso é a palavra de Deus. Ele crê no coração e a boca dele confessa. E vai perguntar quantas provisões o pastor Valdir já viveu. Porque algo acontece. Algo acontece. E tem algo a mais que acontece também quando você tem o hábito de confessar tua fé, confessar o que você crê, confessar, pegar versículos da Bíblia e dizer: isso aqui é uma promessa de Deus. Isso aqui vai estar no meu coração, vai estar na minha boca, eu vou confessar essa palavra. Algo acontece, a tua fé aumenta. Porque diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Quando você mesmo começa a confessar ali palavra, a palavra de Deus, você começa a pegar a palavra de Deus, isso aqui é uma promessa. Olha, esse salmo aqui tem promessa de cuidado, que ele vai estar comigo, que ele tal e tal. Eu vou confessar, eu creio nessa palavra, a palavra está no meu coração, eu vou confessar. A tua fé também aumenta. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Gente, e não há medo que resista. Eu já me acheguei, às vezes, diante do Senhor com medos, com opressão. Hoje mesmo, antes de vir aqui, recebi um áudio, estava o pastor Rodrigo lá, ia tomar banho. Eu só botei, ele olhou para mim e eu falei: pois é. E ouvi o áudio. Quer tirar tua paz, quer tirar teu sossego, quer... Mas aí você lembra que você tem um Deus que cuida de todas as coisas. Você tem um Deus que já entrou em cena e cuidou de situações que você não tem nem explicação como. Eu falei: é esse Deus que eu creio. Então, constantemente a gente precisa confessar a nossa fé. Se você chegar só com o teu coração sincero diante de Deus, vai virar, às vezes, uma choração, uma murmuração. E você não vive nada de diferente. Continua vindo na casa de Deus, continua indo para a tua casa e vendo o caos. Experimenta aquilo que você crê no teu coração, você começar a falar na tua casa. Para de praguejar, para de murmurar. E começa a ter na tua boca a palavra de Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer. Porque a palavra dele não volta vazia. Não volta vazia. E tem algo mais, coisa linda em João 15, se você quiser abrir. Que ele fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E ele vai falando, Jesus vai falando em João 15. E aí ele fala no versículo 5,
Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aí diz o 7. Se permanecerdes em mim e as minhas, diga palavras, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Podia ficar aqui falando para você. Tem um texto em Colossenses que fala: habite em vós ricamente a palavra de Deus. Querido, Jesus falou: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O Senhor está conosco. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E eu podia aqui ficar falando muitos textos só para você entender que Deus é contigo e que Deus quer te ajudar nas tuas lutas. E a mensagem que eu trago para você, igreja, hoje é essa. Lembra que nós lemos em Hebreus 10. Tem esse caminho que Jesus abriu, o Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, esse lugar da palavra, do sobrenatural, do poder de Deus, que você pode entrar, acessar. Só que você precisa purificar a tua consciência das tuas culpas. Não aceite mais a acusação do inimigo. Você pode entrar nesse lugar. E nesse lugar o Senhor fala em Hebreus 10, entre com o coração sincero e em plena fé. Talvez você hoje está aqui, você tem aberto o teu coração para Deus, só que você precisa entrar em plena consciência de fé. E vimos que precisamos guardar firme a confissão da nossa fé. E vimos que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Eu quero ter um momento de oração com você. Se você pudesse colocar de pé. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu queria que você, nesse momento, você e Deus, que você agora fizesse uma confissão de fé. Tudo aquilo que você crê que Deus pode fazer. Não só na tua vida, aquilo que você crê. Comece a abrir tua boca e dizer: eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu creio que Jesus, o teu nome, é o mais poderoso. Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. Eu creio que tu, Senhor, é aquele que cura. Eu creio, Senhor, que tu é aquele que liberta. Eu creio, Senhor, que o Senhor é aquele que faz o impossível acontecer. Eu creio, Senhor, que o Senhor é aquele que vê e provê. Eu creio que o Senhor é aquele que revela o oculto e o escondido. Eu creio que o Senhor é aquele que me revela as coisas que eu ainda não sei. O Senhor é aquele que dá direção. O Senhor é aquele que, na nuvem de fogo, na coluna de fogo e na nuvem, o Senhor direcionava o teu povo. Assim, o Senhor é um Deus
que dá direção para aqueles que são teus filhos, teus servos. Eu creio que o Senhor é aquele que abre a porta, e a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. Eu creio que o Senhor é aquele que faz com que o solitário habite em família. O Senhor é aquele que abre a madre e faz da mulher alegre mãe de filhos. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor é poderoso. Eu creio que o Senhor é poderoso. Abre a tua boca, vai, abre a boca, não é crer com o coração. Abre a boca e confessa a tua fé. Eu creio, Senhor, que o Senhor é um Deus que perdoa os pecados. Eu creio, Senhor, que o Senhor é aquele que me faz nova criatura. Eu creio, Senhor, que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu creio, Senhor, que o Senhor é aquele que visitou Elias, visita aquele que está em depressão aqui nessa noite, Senhor. Tira, Deus, da caverna escura, tira do isolamento social, Senhor. Chama para fora. Eu creio que Tu és esse Deus poderoso. Esse Deus que diz: a batalha não é vossa, mas é minha. É aquele que põe emboscada e faz com que os próprios inimigos entre si entrem em confusão e se acabem entre si. Eu creio que o Senhor é aquele que nos dá vitória. Eu creio que o Senhor é aquele que nos faz mais que vencedores. Eu creio que o Senhor é aquele que nos faz mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu creio, Senhor, que o Senhor é aquele que está preparando um lugar para nós. O Senhor é aquele que diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Mas eu vou preparar lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós cremos na vida eterna. Nós cremos na vida eterna. Nós cremos na salvação que há em Cristo Jesus. Nós cremos que há um lugar para nós. Nós cremos, ó Jesus, no céu. Cremos que há um inferno, mas cremos que o que Jesus fez é para nos levar à salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu creio, Senhor, que o Senhor é aquele que tira todo o medo, porque o perfeito amor lança fora o medo. E se há uma verdade que o Senhor mandou anunciar nesse mundo, é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a verdade maior ainda, que o Senhor nos amou, sendo nós ainda pecadores. Obrigado pelo teu amor, o teu amor que nos alcança, a misericórdia que nos alcança cada dia. E obrigado, Senhor, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio e eu faço essa confissão de fé, que meus amados que ainda não servem a Jesus, eu não sei como, mas eu creio que o Senhor vai alcançar. Eu creio que a salvação vai chegar na minha casa, vai chegar na minha parentela, não importa como, porque o Senhor é aquele que chamou Pedro, o Senhor chamou Paulo, que era um perseguidor. Eu creio que o Senhor é poderoso e aquilo que é impossível para os homens é possível para ti, Senhor. Alcança. Aleluia. Aleluia. Quero perguntar aqui. Enquanto a gente estava fazendo nossa confissão de fé, tem como o medo ficar dentro da gente? Tem como ou não? Diga: não tem. Porque quando você diz o que é a palavra está em você, o próprio Cristo está em você. Quando você é alguém que está firmado na palavra, o próprio Cristo está em ti. Você está em Cristo, igreja. Você está em Cristo. E essa palavra é luz. Essa palavra é viva.
E eu queria agora mais um momento, porque é maravilhoso estar na sua presença, Senhor. É maravilhoso estar na tua presença. É maravilhoso, Senhor, exaltar o Senhor, exaltar a tua palavra, exaltar como igreja tudo que nós cremos que o Senhor pode fazer e operar na nossa vida, Senhor. Eu queria convidar você. Eu creio que cada um aqui tem algo a compartilhar com o seu irmão. E é uma verdade que Deus não nos deu espírito de temor, de covardia. Eu gostaria que nós tivéssemos um momento de orar uns pelos outros. Pelo menos com uma pessoa você vai orar. Ai, mas eu não sei orar. Você sabe, você vai pedir para Deus abençoar. E deixa a palavra que você conhece, promessas do Senhor, que estão na tua mente, no teu coração, porque você está nessa nova aliança. Você vai abençoar essa vida, declarando sobre ela, declarando, confessando a fé. Essa pessoa vai estar ouvindo, vai sendo edificada. Vamos ter um momento de deixar fluir o Senhor. Às vezes a gente é muito complicado, a gente acha que precisa de muita coisa para manifestar a presença de Deus. Quer dizer, não precisa de painel de LED, não precisa de fumaça, não precisa de um cantor famoso, renomado, internacional, não precisa. Porque o que Jesus fez abriu um caminho, igreja. Não precisa de nada mais. Só precisa que você tenha essa consciência de tudo que você pode acessar. E algo, às vezes, que o Senhor quer fazer através da tua vida. Você tem algo em você. Compartilhe. Compartilhe. Libera agora uma palavra de bênção. Libere a própria palavra do Senhor. Nós temos pessoas aqui, às vezes, no nosso meio, que estão enfrentando, às vezes, algum dilema, algo que precisa ser edificado na fé. E nós estamos aqui. Então, eu convido você, vamos lá, saia do seu lugar agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Irabachás. Oh, ramassore que taralabarabachás. Oh, rarabachás, serecataramassore. Oh, rarabachás, aleluia, 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 aleluia. Oh, rarabachás, aleluia. Abre os céus, Senhor, abre os céus neste lugar, Senhor. Manifesta, Deus, a presença que o Senhor manifestava no Santo dos Santos. Oh, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno sumo sacerdote. Nós adentramos esse lugar de revelação da tua presença, do teu poder, Senhor. Oh, racatarabachás.